E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Símbolos de Futebol. Queria comentar com vocês, como prometido no outro vídeo, o jogo entre PSG e Arsenal. Outro grande jogo. Não do mesmo nível, é claro, de Inter e Barcelona, mas para mim também foi um baita de um jogo, digno de uma semifinal de Champions League. E, tal como na Inter, o grande herói do PSG é o goleiro chamado Donnarumma. Se a Inter tem o goleiro Sommer, o PSG tem o Donnarumma. Um suíço e um italiano. Dois exímios goleiros, ao menos nessa temporada. Eles estão realmente se superando nessa temporada e levaram seus respectivos times à final da Champions League. Eles, para mim, são os grandes responsáveis do PSG e da Inter se enfrentarem na final dia 31 de maio. Que partidaça do Donnarumma ontem. Meu Deus. É uma coisa assim. Ele fez ali pelo menos uns 3 milagres, que eu me lembre. Além de outras boas defesas, mas assim, teve 3 milagres ali que ele fez. Um chute do Saka, que ia na gaveta, ele foi lá buscar. Cara, sensacional a partida do Donnarumma. Assim como o Sommer, Donnarumma marcou golaços, se é que vocês me entendem. Agora, eu falei do Saka e o jogo poderia ser outro se o Saka tivesse feito o gol. Não aquele gol que o Donnarumma salvou. Aquilo não tem, o Saka não tem culpa nenhuma. Aquele lá é méritos total do Donnarumma, que foi buscar lá na gaveta. Mas eu me refiro a um gol perdido mais ao final do segundo tempo. Assim que o Arsenal faz um gol e fica 2-1, faltava ainda uns 15 minutos para o jogo terminar. 15, 10 minutos. E vocês sabem, né? Aquela história, futebol é futebol. Às vezes um time arranja aí 2, 3 gols em 5 minutos. E o Saka, por muito pouco, ele não faz o segundo gol para o Arsenal. Mas assim, muito pouco mesmo. E foi um gol assim perdido. Um dos maiores gols perdidos da história da Champions. E com certeza o mais perdido dessa Champions. Pelo menos eu não me lembro de outro lance em que um jogador perde um gol tão claro. Donnarumma já estava vendido. Um jogador do Arsenal, do qual não me recordo o nome agora, ele faz aquele cruzamento rasteiro, né, aquele passe rasteiro. Tudo bem que foi um passe um pouco forte, mas nada assim de outro mundo. E o Saka, sem goleiro nenhum, debaixo da trave, consegue mandar para fora. Aquilo foi um baita de um gol perdido. Não dá para defender o Saka nessa. Se ele tivesse feito o gol, eu acho que a história poderia ser outra. Porque ficaria 2-2 e, cara, eu acho que o Arsenal iria conseguir virar esse jogo. Não sei o que iria acontecer na prorrogação, mas, sabe, aquela sensação de que o time, ele, pelo menos, mandar para a prorrogação ia conseguir mandar. Méritos também para o goleiro do Arsenal, que defendeu um pênalti. O PSG teve a chance de matar o jogo, mas o goleiro do Arsenal defendeu o pênalti. Tudo bem que pouco tempo depois o PSG faz o segundo gol, mas isso não tira os méritos do goleirão. Eu gosto muito. Agora, falando da final, eu gosto muito da Inter. E eu não vou ficar triste se ela for campeã. Mas eu tô mais assim pro lado do PSG. Por quê? Porque pra mim o PSG merece esse título já faz algum tempo. É um clube que vem se estruturando e vem financiando exatamente para esse momento, para conquistar a Europa, para se consagrar como mais uma potência europeia, mais um clube, não somente europeia, né, mas do mundo, ao lado de outros grandes clubes, tal como o Manchester City conseguiu recentemente, em 2023. A Champions, ela tem, né, além de ser o título mais importante do mundo para os clubes, ela tem também esse prestígio, né, de tipo, é aquela taça que falta para um clube europeu se fincar a sua bandeira no topo da montanha junto com os outros que já conseguiram. Então, assim, o Arsenal, por exemplo, ele sempre foi considerado um bom time, um grande time da Europa, assim como o Atlético de Madrid. Mas sempre falta aquela coisinha. A gente nunca coloca o Arsenal e o
o Atlético de Madrid na mesma prateleira, por exemplo, de um Bayern de Munique, de uma Inter de Milão, de um Milan, de um Barcelona, de um Real Madrid. Por quê? Porque falta aquele título. Não estou dizendo que todos os clubes que já conquistaram a Champions League merecem estar nessa prateleira que eu falei. Exemplo, Borussia Dortmund. Não sei. Eu acho que o Borussia Dortmund está na mesma prateleira de Arsenal e Atlético de Madrid, apesar dos alemães terem conquistado já uma Champions. Mas não sei. Né? Eu acho que colocar eles do lado do Milan, do Real Madrid, Barcelona, parece um pouquinho exagero. Mas, enfim, continuando aqui. Eu tendo então um pouco mais pro lado do PSG nessa final, porque primeiro eles merecem, não que a Inter não mereça, mas o PSG vem investindo muito para esse momento. Eu acho que foi um pecado eles não terem ganhado aquela em 2020 contra o Bayern de Munique. Aquele lá realmente, assim, o menino nem iria se consagrar naquele. Imagina, né? Ele ganhar uma Champions inédita com o PSG. O cara ia virar ídolo, né? Se ele tava meio brigado com a torcida, né? Não tava aquela relação muito boa, mas aquilo lá ia colocar panos quentes e ele iria realmente virar ídolo do PSG. Tudo bem que a Inter também merece, ela também vem investindo, já chegou em uma final, vem chegando perto. Eu acho que a Inter, se eu não me engano, ela tem 3 títulos. Para mim, ela já merecia ter muito mais. Porém, né, futebol é futebol. Nem sempre é aquilo que a gente espera ou que a gente acha que um time mereça. Mas mesmo assim eu tendo um pouco pro lado do PSG. Contudo, eu não vou ficar triste se a Inter vencer. Outro motivo de eu ficar mais pro lado do PSG é o técnico Luiz Henrique. Eu fiquei um pouco assim comovido ontem porque eu fiquei sabendo da notícia, uma notícia antiga de 2019, que ele perdeu a filhinha dele. Uma filhinha dele de 10 anos estava com um tumor ósseo, né, uma coisa bem complicada, né, já estava mais pro seu final, e ela acabou falecendo, a filhinha pequena de 10 anos do técnico Luiz Henrique. E eu não, nossa, eu não sabia dessa notícia, apesar de ela não ser recente, ser uma notícia antiga de 2019, mas eu só fiquei sabendo ontem que por acaso o pessoal pipocou ela pelas redes sociais depois da classificação do PSG. Isso me deixou comovido e eu falei, bom, acho que o Luiz Henrique merece levantar essa taça. Outro motivo e último é por causa do Mbappé. Cara, o Mbappé pra mim, ele tem todos os requisitos para ser um grande craque do futebol mundial e ganhar a bola de ouro. Não digo essa temporada, esse ano, óbvio que não, mas eu tô falando na sua carreira em geral. Ele tem potencial para isso. Porém, eu acho que ele, para mim, parece que ele tá jogando isso fora. Parece que a soberba subiu a cabeça. O cara ficou muito metido depois da Copa de 2018. Não sei se vocês se lembram, mas, pô, o moleque jogou demais com 17 anos em 2018 e já levantou uma taça de Copa do Mundo. Aquilo foi absurdo. E depois, cara, vendo ele em outros jogos, tanto pelo PSG quanto pelo Mônaco, ele fazia umas jogadas, uns dribles geniais. Mas assim, geniais. Só que depois eu acho que ele acabou se perdendo no meio do caminho. Porque dava pra ver que não tava um clima muito bom entre ele, o Neymar e o Messi no PSG. Por quê? Porque ele tava ficando meio de escanteio, já que jogava no mesmo time que Messi e Neymar. E isso incomodava ele. Ele falou, pô, não que ele falou, né? Mas acredito que ele deve. A sensação que ele deve ter tido mais ou menos essa, pô, eu tenho uma Copa do Mundo já e mesmo assim eu não sou a estrelinha do meu time. Sabe, aquela soberba mesmo, né? E eu acho que isso atrapalhou muito o PSG para ele conquistar a sua primeira Champions, essa briga de ego. Que, pra mim, o Mbappé começou, ele tinha que ter ficado na dele. Tudo bem, ganhou uma Copa do Mundo jovem, mas não foi só ele, foi a França como um todo. Ele foi a grande revelação? Foi, mas, pô, ele não joga sozinho. E, além disso, ele é bem mais novo que o Neymar e o Messi. Bem mais novo, principalmente que o Messi. Então, assim, você tá jogando no mesmo time que o Messi e o Neymar. Você tem potencial para ser igual a eles, ou até melhor. Ou até melhor. Pode ter um talento ali adormecido até melhor.
Só que você ainda é novinho, tá no começo da carreira, tudo bem, ganhou uma Copa, mas, cara, é o Messi e o Neymar. Baixa a bola, fica no seu cantinho. Acho que se não houvesse aquela briga de egos, não ficasse aquele clima tão ruim como ficou no PSG, eu acho que o PSG já teria uma Champions, eu acho, viu? Na sua coleção. Pelo menos uma Champions. Porque, pô, vamos combinar, né? O time do PSG naquela época era melhor. E os caras não conseguiram uma Champions, mas vão conseguir esse ano, talvez, né? Talvez. E parece que tá jogando até melhor do que jogava, mesmo tendo no papel um time menos melhor. Por quê? Porque é um time que, apesar de não ter uma estrelinha, não ter o Neymar, não ter o Mbappé, não ter o Messi, tem um bom time, um time unido e comprometido. E isso ajuda muito. Um time que não seja tão bom no papel tem a sua qualidade. Não tô falando que o PSG é ruim, pelo amor de Deus. O PSG é um puta de um time. Mas eu tô falando que, em termos individuais, não seja aquele time com vários talentos individuais, mas é um time bom, comprometido e unido. Aí ele vai jogar contra outro time. Esse outro time é um pouco melhor no papel. Por quê? Porque tem talentos individuais melhores. Tem um Messi, tem um Neymar, tem um Cristiano Ronaldo. Porém, esse time está desunido. E está tendo briguinha de ego. E os jogadores estão colocando o nome deles à frente do clube. Qual time tem mais chance de ganhar? Óbvio que é aquele time que, em termos de qualidade, pode ser um pouco inferior, mas está unido e comprometido. É por isso que esse PSG tem muito mais chance de conquistar essa Champions do que aquele de 2020. Então, isso seria. Sabe, nada contra o Mbappé, mas eu acho que ele tá precisando, sabe, baixar um pouco a bola. Vai ser interessante o PSG ganhar a Champions, esfregar na cara dele, meio que dizendo: ó, a gente não precisa de você. Você está no melhor time do mundo, no maior campeão do mundo, com 15 títulos, que é o Real Madrid, e você não conquistou ainda a Champions. Nós, na primeira temporada sem você, primeira ou segunda, agora não lembro, já estamos levantando a taça. Sabe, esfregar na cara que o PSG não precisava do Mbappé. Era o Mbappé que precisava do PSG. Mas essa soberba de colocar o nome, o próprio nome, na frente da instituição, na frente do clube, pode queimar o jogador. Então, assim, eu gosto do Mbappé. Eu acho que ele é um cara que tem muito talento, mas tá perdendo tempo, tá jogando fora esse talento por questões assim de ego. Se fosse um cara mais centrado e comprometido, pô, o que ele poderia já ter feito é algo absurdo, porque talento ele tem. Quem viu as jogadas dele anos atrás, nos seus times, seja no Mônaco ou no começo do PSG, ou pela própria França, pô, o que ele fez na Copa de 2022 também, cara. Quem não lembra daquele golaço na final? Meu, aquilo não é qualquer um que faz. Desculpa, aquilo um Vinícius Júnior não faz. Um Rodrigo não faz. Um Rafinha não faz. Não estou falando, não estou menosprezando os nossos jogadores brasileiros. Mas na minha opinião, o Mbappé tem muito mais bagagem e muito mais talento do que esses três. Claro que eles também são muito talentosos e bons jogadores. Mas eu acho que o Mbappé tem mais bagagem para se tornar, vamos dizer, um dos grandes craques, naquela prateleira dos extraterrestres. Em que tá Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Maradona, Pelé, enfim. Bom, pessoal, era fundamentalmente isso que eu queria falar com vocês. Vamos ficar ansiosos aí, esperando até o dia 31 de maio para ver essa grande final e que vença o melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. Não se esqueçam do like e de se inscrever no canal, por favor, isso me ajuda muito. Valeu, até a próxima. Falou.